Graça e paz. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer a Deus por estar aqui na casa do Senhor e por ter esta oportunidade de estar aqui para expor um pouco da sua palavra. Agradeço ao meu pastor, o pastor Paulo, pela oportunidade e pela confiança de ceder o seu púlpito para mim. Mas desde já também quero agradecer a cada um de vocês por estar aqui na casa do Senhor. Diante desse vídeo em que vi, uma coisa me chamou muita atenção, foi quando apareceu aquelas 3 opções: ou fugir, ou ficar olhando, ou fazer alguma coisa. Se essa perseguição fosse aqui na nossa cidade, o que deveríamos fazer? Será que iríamos ficar olhando? Será que iríamos fugir? Ou será que iríamos fazer alguma coisa? É muito lamentável essa situação que os missionários vivem, mas é através dos missionários, através das missões, que hoje nós estamos aqui. Amém? Eu peço aos amados irmãos que abram suas Bíblias, Palavra de Deus, no Evangelho segundo João, no capítulo 13. Evangelho segundo João, capítulo 13, nós vamos estar lendo a partir do versículo 1 até o versículo 15. Vamos ler até o versículo 15. Todos acharam? Amém? Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado sua hora de passar deste mundo para o Pai, e tendo amado os seus que estavam na terra, amou-os até o fim. Enquanto jantavam, o diabo já havia posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariote, que traísse Jesus. Sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus estava voltando, Jesus levantou-se da mesa, tirou o manto e, pegando uma toalha, colocou-a em volta da cintura. Em seguida, colocou em uma bacia água e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que trazia em volta da cintura. Aproximando-se de Simão Pedro, este lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Jesus lhe respondeu: Agora não compreendes o que faço, mas depois entenderás. Respondeu-lhe Pedro: Nunca lavarás meus pés. Disse Jesus: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Então Simão Pedro lhe disse: Senhor, não laves somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus lhe respondeu: Quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, pois no mais está todo limpo. Vocês estáis limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Tendo-lhe lavado os pés, tomou o manto e voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes: Entendes o que fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e fazes bem, pois eu sou. Se eu, senhor e mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros, pois eu vos dei exemplo para que façais o mesmo. Amém? Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, maravilhoso Pai,
A tua palavra, Senhor, por si só, Senhor, ela já é uma bênção. Ela já se explica, ó Deus, e já se aplica, Senhor, à vida de cada um de nós. Por isso, Deus, usa-me, Senhor, nesta pequena exposição da tua palavra, Senhor, mas usa, Senhor, para o louvor da tua glória. E nós, Senhor, possamos entender, Senhor, que a tua palavra continua sendo lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Nos abençoa, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Evangelho segundo João é um evangelho, podemos dizer assim, diferenciado dos outros 3 evangelhos, chamados sinóticos. É um evangelho onde praticamente 80% desse evangelho é escrito por... Todo o evangelho é escrito por João, mas 80% de sua escrita não contém nos outros evangelhos. Muitas passagens que tem aqui no evangelho de João não se encontra nos outros evangelhos. Então existe o evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, e o 4º evangelho, o evangelho segundo João, como é chamado. Mas dizemos e pensamos 4 evangelhos, mas na verdade não é 4 evangelhos, apenas um evangelho, que é o evangelho do Senhor Jesus, escrito por 4 escritores diferentes. E João é como se fosse, podemos dizer assim, uma teologia do evangelho, onde encontramos uma linguagem muito fácil para nossas vidas, de se aplicar em nossas vidas. Usamos sempre o livro de João, o evangelho de João, quando saímos para evangelizar, quando vamos evangelizar algumas pessoas, usamos sempre o evangelho de João. Até quando alguém se converte, os pastores aplicam logo, comece a ler o evangelho de João, porque é um evangelho onde fala do Senhor Jesus, e ele mostra dentro do seu evangelho o Senhor Jesus como o verdadeiro Filho de Deus. O evangelho de Mateus, ele traz Jesus apresentando como o rei dos judeus, Marcos como o servo fiel, Lucas como o filho do homem, mas João, ele apresenta Jesus como o Filho de Deus. E esta passagem do versículo 13 é uma passagem muito, assim, edificante para nossas vidas, principalmente num dia como hoje, onde vamos formar os novos ministérios da nossa igreja, onde muitas pessoas se auto-indicaram para servir ao Senhor, e também onde muitas pessoas não se indicaram. Mas quando chegamos ao capítulo 13 do Evangelho de segundo João, nós nos deparamos com aquilo que vai acontecer com Jesus um pouco antes da sua morte, da sua prisão, mas também da sua ressurreição. Neste capítulo, João começa a descrever tudo aquilo que iria acontecer naquela noite, que aquela noite era a noite em que Jesus ia ser traído, era a noite que faltavam poucas horas para ele ser preso e ser açoitado, ser humilhado, ser chicoteado, esbofeteado, massacrado, tudo isso por amor a mim e a você. Naquela noite, Jesus e seus discípulos, eles se encontravam em um lugar, um cenáculo, em Jerusalém, e ali era um momento reservado
com Jesus e seus discípulos, longe de uma multidão, mas um momento onde Jesus também queria lhe ensinar uma lição de humildade, uma lição de amor. Então, no primeiro versículo, você pode acompanhar aí na sua Bíblia: antes da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado a hora de passar deste mundo para o Pai, ele sabia que iria ser preso e que iria morrer, porque ele sabia que esta foi a missão que o Pai colocou em suas mãos, e para isso ele não se negou. Ele ia morrer, ia ressuscitar e ia voltar para o céu, e de lá que ele veio, e para lá ele estava voltando. Ele tinha amado os seus, isto é, ele tinha amado os verdadeiros crentes em Cristo Jesus, aqueles que foram lavados, remidos pelo sangue, porque nem todos ali que participavam daquela ceia, daquele cenáculo ali, daquele momento, estavam salvos, como Judas. E ele amou até o fim do seu ministério. Ele amou até o fim do seu ministério terrestre, o seu ministério terreno, mas há de continuar amando eles como também nos ama até a eternidade. João, no versículo 2, ele não diz de que ceia se refere. Ele não fala aqui se foi a ceia da Páscoa, se foi a ceia do Senhor, ou uma simples refeição que eles de costume faziam. Mas ele relata que o diabo já tinha posto no coração de Judas a ideia de que tinha chegado a hora de trair Jesus. Porque antes disso, Judas já tinha cogitado em seu coração, até mesmo, creio eu, que ele já tinha até recebido o dinheiro em que ele estava sendo pago para trair Jesus. Então ele tinha conspirado contra o Senhor bem antes disso, mas agora ele tinha recebido como um sinal para pôr em prática o seu plano mau, o seu plano de trair Jesus. E no versículo 3, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que viera de Deus, e para Deus estava voltando, Jesus começa aqui, a partir do versículo 4, que Jesus sabia que ele veio de Deus e que para Deus estava voltando, mas ele tinha plena consciência de seu destino. Ele estava ciente de onde ele veio e para onde ele estava voltando. Então Jesus, levantando da ceia, o Senhor tirou a sua vestimenta de cima, depois cingiu-se com uma toalha, como um avental, e tomando ali, a partir do momento em que Jesus tira aquela parte de cima das suas vestes, pega aquela toalha e cinge-se com aquela toalha ali, ele está se colocando no lugar de um escravo, no lugar de servo, porque ele estava a praticar o ato de lavar os pés dos discípulos, e o costume dos judeus tinha esse costume de lavar os pés quando algum convidado chegava à sua casa, e Jesus ali tomando a posição de um servo, de um escravo, porque quem fazia esse serviço era um escravo. O seu senhor tinha um escravo à sua porta para seus convidados chegarem e lavarem os pés porque eles não tinham, como hoje temos, sapatos, calçados de meias, eles usavam sandálias abertas,
e não tinha como temos hoje ruas calçadas e asfaltadas, mas tinham estradas empoeiradas, e ali eles sujavam os seus pés, e ali eles tinham os costumes de lavar os seus pés. Mas Jesus estava lavando os seus pés não simplesmente por lavar os pés dos discípulos, tinha um significado espiritual, um significado mais do que eles pensavam. Eles pensavam só no ato em que Jesus estava praticando aquilo ali, mas eles não entendiam o sentido. Então precisamos a cada dia também, trazendo para nossas vidas, lavar os nossos pés, porque, como diz, aqueles que já foram banhados não precisam se banhar mais, porque já tomaram o banho. Que banho é esse? O banho da redenção, o banho da salvação. Mas precisamos lavar os pés a cada dia, porque a sujeira dos nossos pés pode significar para nós aquelas pequenas coisas que não agradam ao Senhor, que pegamos todos os dias, ao andarmos por esse mundo de pecado, por esse mundo contaminado. Então temos que nos purificar a cada dia, lavando os nossos pés. E como podemos nos purificar a cada dia? Lendo a palavra, meditando na palavra, estudando a palavra. Essa purificação, ela é tão somente efetuada pela palavra. Enquanto lemos, enquanto estudamos, ouvimos pregações na igreja, fora da igreja também ouvimos pregações. Na internet também tem muitas pregações boas, inclusive nossas pregações aqui da nossa igreja estão todas lá. Precisamos também escutar. E em contrapartida, quanto mais negligenciamos a Bíblia, tem pessoas que a cada dia passa a semana todinha, não pega nem na Bíblia, pastor. Muitas dessas pessoas pegam a Bíblia só para vir à igreja. E a palavra está dizendo que para nos purificar, nós precisamos meditar nessa palavra todos os dias. Precisamos estudar essa palavra todos os dias. Ter essa palavra como regra de fé e prática. Não só de fé, mas de prática. E como podemos praticar essa palavra se não lemos? Se não estudamos? Como podemos nos purificar, nos santificar diante de Deus sem meditarmos na palavra? Temos que meditar na palavra. No versículo 9 e 10, Simão Pedro disse: Senhor, não lava-me somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Pedro, numa hora, Pedro disse: Senhor, tu nunca lavarás meus pés. Mas quando o Senhor, porque ele não sabia o significado daquela lavagem, então, a partir do momento em que Jesus diz: se eu não te lavar, não terás parte comigo, Pedro diz: Senhor, então me lava completo. Então ele vai dizer: aquele que se lavou, aquele que já se banhou, não precisa se banhar mais. Precisa sim lavar só os pés. Só os pés. Então no versículo 12, tendo lavado os pés, tomou o manto, voltou a sentar-se à mesa e perguntou-lhes: entende o que fiz? Entende o que fiz? Eles realmente não entenderam o que Jesus, aquele ato que Jesus tinha feito de lavar os pés. Jesus estava lavando os pés dele ali, se humilhando diante dele, porque para os judeus a sola do pé é a parte mais baixa e humilhante para um ser humano.
Então Jesus estava se humilhando diante dele, simbolizando a humilhação em que ele iria passar logo após ser preso e crucificado. E essa humilhação foi por mim, foi por você, e foi tão somente por amor. Por amor a mim, por amor a você, por amor àquele também, ainda que não entregou sua vida ao Senhor. Jesus o ama, mas não concorda com sua vida sem os preceitos de Deus. Então, trazendo isso para nós, essa humilhação em que Jesus se pôs ali no lugar de escravo, lavando os pés dos discípulos, se humilhando daquela forma, tomando aquela forma de escravo. Quando vemos diante de nós muitos dos nossos ministérios hoje, como estão? Como estão os nossos ministérios? Como estão? Os ministérios defasados. Muitas das vezes não podemos realizar muita coisa por falta de serviço. E como estávamos ontem aqui na reunião, quando o pastor leu em 1 Coríntios 15, 58, que todo o trabalho que nós fazemos não é para nós, não é para o pastor, e sim é para Deus. E o trabalho em que fazemos não é vão, não é inútil, Deus há de recompensar. Então, quando trazemos esse contexto para nossas vidas, para dentro da nossa igreja, hoje num dia de eleição, onde vamos formar os nossos ministérios, onde muitas pessoas acham que fazer o serviço para um irmão, prestar um serviço à igreja, é um serviço humilhante, onde Jesus tomou uma forma de escravo, de servo, se humilhando, dando exemplo, dando uma lição àqueles homens e para nós também, porque o texto diz que ele lavou os pés de todos os discípulos, inclusive o de Judas. Imagine você, imagine eu, lavar os pés daquele que há de me trair. E veja em que situação Jesus se encontrava, diante de 12 pessoas, aonde um iria traí-lo, outro iria negá-lo e 10 iriam abandoná-lo. E Jesus tinha plena consciência de que tudo isso estava para acontecer, mas mesmo assim ele tomou a forma de servo, colocou água na bacia, abaixou-se e lavou os pés de cada um deles. E muitas das vezes em nossa igreja um trabalho tão simples, como por exemplo a recepção, que alegria é estar ali na recepção, recebendo os irmãos com alegria, com sorriso, dando a paz do Senhor a cada irmão que chega, um aperto de mão, um abraço, uma saudação. Não sei outras pessoas que fazem parte desse ministério de recepção, mas eu me sinto muito bem na recepção. Há um ministério que eu gosto dentro da igreja, é o ministério de recepção, é de receber os irmãos, é de estar ali para receber. É prazeroso. Desde quando entrei na igreja, quando o irmão Rochinha era líder desse ministério, antes mesmo que ele me convidasse para participar desse ministério, eu me ofereci de participar desse ministério, porque achei maravilhoso receber os irmãos. E quantos outros ministérios dentro da nossa igreja é prazeroso em trabalhar, em servir ao Senhor. E quantos deles nós nos esquivamos? Quantas vezes ficamos sem salinha? As crianças, muitas vezes, criança
tem que ter o seu momento de criança, vem para a igreja, mas não tem salinha, não tem culto infantil. Quanta dificuldade nós estamos com isso, com esses ministérios. Então Jesus nos ensina aqui que temos que servir. Temos que servir e servir com alegria. Que diante dessa situação, Jesus não fez esse serviço, esse tipo de lavar os pés dos discípulos, se humilhando daquela maneira. Jesus não fez isso com raiva nem de cara feia, não. Jesus fez isso com alegria, mesmo sabendo da situação que o aguardava depois, da situação em que ele ia passar. E quando servimos ao Senhor, a palavra de Deus diz que a nossa recompensa, ela não é vã. O nosso trabalho não é inútil. Temos que servir com alegria. Que exemplo maravilhoso Jesus nos dá aqui, um simples exemplo, um ato simples de lavar os pés dos discípulos, mas com sentido tão alto, o sentido de servir a você, servir um ao outro. Mas para servir, meu irmão, para servir, tem que existir amor no meu coração. Tem que existir amor no seu coração. Porque a palavra de Deus também diz, lá em 1 João 4, ela diz que aonde não existe amor, Deus ali não está não. Porque Deus é amor. Aquele que não conhece o amor, não conhece Deus. Veja a profundidade desse versículo. Aquele que não conhece o amor, aquele que não tem amor, ele não conhece a Deus. Então conhecer a Deus não é só estar dentro da igreja, nem tampouco só carregar uma Bíblia, ou até mesmo participar de algum ministério. Conhecer a Deus é muito mais do que isso, é muito mais profundo. E para servirmos, temos que ter esse amor no nosso coração. É um amor que flui de dentro, e sem esperar recompensa. Amar uns aos outros, servir uns aos outros, sem recompensa. Porque se formos esperar recompensa, qual a diferença de nós para o mundo lá fora? Qual a diferença de eu fazer um serviço para você, meu irmão, ou para qualquer outro irmão, ou até mesmo para a igreja, esperando uma recompensa? Qual a diferença que eu vou ter de outras pessoas lá fora? A nossa esperança, ela está no Senhor. A nossa esperança, ela está no Senhor. E o nosso servir não é um pagamento pelo que Deus fez com nós, não, é uma alegria, é um prazer servir ao Senhor. Por quê? Teríamos como pagar a nossa vida ao Senhor? Não, não temos, porque Jesus, Ele nos comprou por um preço tão alto, mas tão alto, que não há dinheiro que possa pagar. Porque se existisse valor para a salvação, quantas pessoas não já teriam comprado? E quantas pessoas estariam sem ela, sem poder comprá-la? Mas não podemos comprar, não podemos pagar, porque foi comprado, nós fomos comprados a preço de sangue. O sangue derramado lá na cruz do Calvário, por mim e por você. Então vamos servir com alegria, vamos tomar esse exemplo de servir ao próximo, servir a nossa igreja. Tantas pessoas abrem a boca para dizer: eu amo esta igreja,
e nada faz pela igreja. Eu amo os irmãos, mas nada faz pelos irmãos. Estamos sendo de quê dizendo isso? Hipócritas. Hipócritas. Como seria eu um hipócrita se estivesse falando aqui uma coisa em que eu não vivesse, em que eu não pudesse e que nem estivesse vivendo? Os irmãos sabem que não tenho tanto tempo aqui na igreja, apenas 5 anos, mas glória ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho glorificado ao Senhor a cada dia, porque o Senhor a cada dia tem posto no meu coração o desejo de servir cada dia mais. Cada dia mais. Não só aqui dentro da igreja, mas também lá fora da igreja. Servir ao Senhor com amor, com dedicação, com alegria. Que é o que devemos ter, alegria em servir ao Senhor. Eu vou relatar aqui uma coisa que eu vejo, muitas vezes eu vejo no semblante do nosso pastor, uma tristeza, meus irmãos, da negligência de nós mesmos, dentro da igreja, em deixar que o pastor faça tudo sozinho. Muitas vezes queremos até cobrar do pastor muito mais do que ele pode fazer, mas não nos unimos com o pastor para ajudá-lo em seu ministério, dar crescimento a esta igreja. Quantas pessoas dizem: ah, meu prazer, o meu desejo, o meu sonho é ver esta igreja cheia. Como? Você tem pregado o evangelho? Você tem contribuído com missões? Como essa igreja vai estar cheia se eu não servir, se eu não trabalhar, se você não servir, se você não trabalhar, se você não ajudar o nosso pastor, se eu não ajudar o nosso pastor? Como vamos ter essa igreja cheia, com 500 membros, com 1000 membros? Porque tantas pessoas me perguntam: irmão, aquela sua igreja é muito grande. Eu digo: é, o templo é muito grande. O templo é muito grande, o patrimônio é muito grande, mas a quantidade de pessoas é pequena. É pequena. E muito pequena. Percebemos isso não só no domingo, mas percebemos mais isso nas quarta-feiras, que é o termômetro de uma igreja, viu? Às quarta-feiras, culto de oração é o termômetro de uma igreja. Se mede o tamanho da igreja pelo culto de oração. E muitos dos nossos cultos aqui não passa de 20 pessoas. Isso também não é só na nossa igreja, não, é em outras denominações também. Isso quer dizer que a igreja do Senhor, ela tem esfriado a cada momento e estão vindo para a igreja como religiosos só no domingo, para marcar o ponto, para bater o ponto. Mas temos que vir na casa do Senhor com alegria. Temos que vir na casa do Senhor para servir. A palavra culto tem um significado de servir. Tem muitas pessoas que vêm para buscar. Nós não temos que vir para buscar na igreja. Nós temos que vir para servir. Servir ao Senhor com o nosso louvor, com a nossa alegria, com a nossa adoração. Servir aos irmãos, servir aos ministérios da igreja. Como uma igreja desse tamanho pode funcionar só com o ministério pastoral? Então, se você, meu irmão, não colocou seu nome em algum dos ministérios, não se auto-indicou para trabalhar, para servir, faça isso hoje, ainda há tempo. Irmão, eu quero participar do seu ministério. Irmão, eu quero estar na recepção. Irmão, eu quero louvar, eu quero participar do grupo de louvor. Irmão, eu quero participar do ministério de intercessão.
Já percebeu que o ministério de intercessão é um ministério que quase ninguém se indica? O ministério de evangelismo é um ministério que quase ninguém se indica. E o evangelizar é só para o líder do ministério? É só para aquele pequeno grupo de 5 ou 6 pessoas que colocaram o seu nome? O ministério de evangelização é para cada um que foi remido e lavado pelo sangue de Jesus, tem que ter esse desejo no coração de evangelizar outras pessoas, de falar do amor de Deus para outras pessoas, de falar do poder de Deus, do Deus poderoso que nós temos, que nós servimos. Como a gente pode impactar esse mundo lá fora se nós não falamos do amor de Deus? Se muitas vezes chegamos aqui na igreja com uma cara rancorosa para o lado dos irmãos. Meu irmão, temos que servir com alegria. Temos que servir com alegria. Porque, perceba aí no versículo 14. O que é que o Senhor diz no versículo 14? Se eu, Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, também deveis lavar os pés uns dos outros. No 15, pois eu vos dei exemplo, para que façais também os mesmos. Jesus deu o exemplo aos discípulos, foi só aos discípulos que ele deu? É a todos nós. Servir uns aos outros e servir com alegria. Porque tem pessoas que acham que servir na igreja, tem quem faça isso. O ministério de recepção já tem muita gente. Eu nem vou aumentar, nem vou diminuir. Não, meu irmão. Se você vier, você vai contribuir. Você vai acrescentar em qualquer ministério em que você participar. Se o Senhor tinha dado o exemplo de uma lição, que servir é privilégio, temos que tomar esse exemplo para nossas vidas. Porque muitas vezes o nosso orgulho nos impede de querer servir uns aos outros. Lá em Lucas 22, 24, Lucas vai contar que antes, nessa ceia, os discípulos estavam ali num tipo de debate para ver quem seria o maior no reino de Jesus, no reino de Deus. Aí Jesus dá esse exemplo, que ele, como Senhor e Mestre, lavou os pés dele, e eles, o que deveriam fazer um com os outros. E nós, o que devemos fazer um com os outros? Porque o grau mais alto no reino de Deus, sabe qual é, meu irmão? É aquele que serve. É aquele que serve. Porque fomos chamados para a glória de Deus. E como podemos glorificar o nome de Deus se não servimos a Ele? Se não servimos ao irmão, se não servimos ao próximo. Se você não serve ao irmão dentro da igreja, eu imagino lá fora como é que seja a sua vida. Porque dentro da igreja, aonde chamamos a casa do Senhor, aonde viemos para adorar ao Senhor, para servir a esse Deus tão grande, e nos orgulhamos para não servir a um nem ao outro, e lá fora,
Como procedemos? Como procedemos? Que você possa tomar, meu irmão, esse exemplo da palavra do Senhor. Esse exemplo quem está lhe dando é o Senhor Jesus na sua palavra. Não é o irmão Zeca, não é o pastor Paulo que está dando esse exemplo aqui, não. É Jesus que deu esse exemplo para nós tomarmos e seguir. Como toda a palavra de Deus, Jesus tem vários exemplos, para quê? Para nos espelhar, para que sejamos espelho de Deus, como diz o apóstolo Paulo, carta aberta, não carta secreta, onde só você lê. Tem gente que tem código no celular, só ele pode abrir, ninguém abre o celular dele, não é verdade? E a sua vida também tem código? Fique sabendo que se ela tiver um código, pode ter código para mim e para outras pessoas, mas para Deus ela não tem código não. Porque os olhos do Senhor estão em todo lugar. Como diz o Salmo 139, como o irmão Dene deu a lição aqui, aonde estarei que o Senhor não vai estar? Para onde irei que o Senhor não está? Então os olhos do Senhor estão sobre mim, sobre você, aonde quer que você esteja. Amém? Que possamos tomar esse exemplo de servir ao Senhor e servir com alegria. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê esse discernimento a cada dia mais e mais para servirmos mais e melhor. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós agradecemos a Deus pela vida do nosso irmão, mais conhecido, por nós como irmão Zeca, o irmão Zé Amaro, que nessa manhã trouxe a palavra de Deus aos nossos corações. Que nós possamos, irmãos, ouvir, mas também colocar em prática. A Bíblia diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não apenas ouvintes, como a vós mesmos. A gente não pode ser só ouvinte, porque essa mesa ouve, os bancos estão ouvindo, o templo. Nós precisamos ser diferentes, nós precisamos ouvir e colocar em prática, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar pedindo ao Espírito Santo de Deus que Ele possa aplicar a sua palavra aos nossos corações. Pai, obrigada porque nessa hora nós ouvimos a tua palavra. Jesus Cristo é o nosso exemplo. A tua palavra diz que Ele se fez servo. Ele não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, tornando-se servo, obediente até a morte e morte de cruz. Senhor amado, nós temos sido igreja do Senhor seletiva. Queremos obedecer somente aquilo que nos agrada, aquilo que nos convém, aquilo que traz alguma satisfação para nós. Mas o servo obediente, ele obedece a tudo que o Senhor manda, tudo, não apenas algumas coisas. E eu sei, Pai amado, que como ser humano não queremos nos humilhar, até porque o primeiro pecado do homem foi o orgulho. Mas a tua palavra diz que nós devemos ser humildes, porque o humilde o Senhor exalta, o orgulhoso o Senhor abate. Jesus Cristo disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A tua palavra está cheia de exemplos, Pai, que nós devemos dar até a nossa vida pelos nossos irmãos. Ó Senhor amado, faz-nos humildes, que a tua palavra e o teu reino seja o alvo da nossa vida, que nós possamos, Pai amado, fazer morrer a nossa natureza terrena, possamos crucificar o nosso eu, e assim o teu nome será glorificado, e o mundo lá fora vai dizer: vejam como eles se amam. Quando nós amarmos, nos sujeitarmos, servirmos para a causa maior, que é para o teu reino, para que o teu reino seja engrandecido. Ó Espírito Santo de Deus, eu sei que nós temos que fazer a nossa parte,
Muitas vezes nós oramos dizendo: Senhor, faz isso em nós. E o Senhor já fez, o Senhor já falou, o Senhor tem mostrado. Mas o Senhor espera a atitude do teu povo, espera a atitude da tua igreja, que possamos dar o primeiro passo. Quando o povo estava em frente ao Mar Vermelho e reclamava, Deus disse, o Senhor disse para Moisés: por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Nós já conhecemos, Senhor, a tua palavra, só temos agora que obedecer. Ensina-nos, Pai, a sermos obedientes e ajuda-nos a sermos humildes de coração. Faz a tua obra em nossas vidas, abençoa a tua igreja. Esta igreja não é nossa, Senhor, ela é tua. Por isso nós rogamos, faz aquilo que não podemos fazer, a começar nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Continua conosco no restante deste culto, pois é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que nós oramos, desde já agradecidos. Amém.